campo no próximo domingo, quando vai até a Neoquímica Arena, em São Paulo, enfrentar o Corinthians. Apesar da necessidade de vitória para se manter na briga pelo título, o técnico Tite tem vários desfalques para esse confronto. Além de já não ter Everton Cebolinha, Vinha, Gabigol e Arrascaeta, todos lesionados, Tite ganhou mais problemas. Tanto Michael quanto Nico de la Cruz tiveram uma lesão na posterior da coxa e serão desfalques pelos próximos dias. Por outro lado, existe a possibilidade de o atacante Pedro voltar a atuar, já que também estava lesionado. A novidade, no entanto, fica pelas chegadas do lateral esquerdo Alexandro e do meia Carlos Alcaraz. O argentino desembarcou na última quinta-feira e o brasileiro na manhã da última sexta. Existe a possibilidade de Alcaraz ter minutos já contra o Timão. Sim, a verdade é que Fisicamente estou pronto. Na Inglaterra fizemos um ótimo início de pré-temporada. Nossos treinamentos foram bons. Fisicamente me sinto muito bem. Estou com muita gana. Domingo eu sei que tem uma partida muito importante contra o Corinthians. Se o técnico quiser, estou à disposição e preparado para jogar. Se o técnico quer que esteja à disposição, eu já estou à disposição. Eu me sinto muito bem, listo para jogar. A gente vai na Neoquímica Arena, vai ter Flamengo e Corinthians. O Flamengo pode ajudar ali a... Que bem verdade que o Corinthians está lá embaixo, mas pode dar o aquele empurrãozinho mais ainda. E o Tite, como vai ser recepcionado? O Tite, ele, né, quando ele foi contratado, o Bubu lembrou, ele não foi, estava com, né, tinha alguns contratempos, ele acabou não indo. Ele disse não 3 vezes pro Corinthians, pelo menos, né? Foi não é o Pedro da então. Bíblia, não, mas ele negou 3 vezes o Corinthians. Isso. Aí, o que aconteceu? O corintiano esperava, Zé, que ele voltasse para o Corinthians. Ontem, eu flagrei a seguinte conversa, tinha 4 corintianos perto, assim, e eu só como observador... Dê nomes. Não, que eu fui jogar, se quer que eu falo, fui jogar futebol, tinha os 4 ali, eu sou o observador popular, cuidado, posso estar olhando você. Famoso o comportamento. Cagueta. Não, o Corujinha, mas não conto. Não. Tem cara que é... É o X9, Tem uns caras, hein, Zé? Cagueta. Inclusive no futebol tem bastante. Aí, o que eu fiquei olhando os caras, e tinha 2 corintianos com mais 2 corintianos, 4. 2 de frente. Aí um falava assim, pô, o Tite, cara, é ídolo. Aí o outro falou, jamais. Ele veio, ele poderia ter voltado pro Corinthians. Qual que ele foi? Flamengo. Aí o outro, mas ele é flamenguista. Ele falou que ele é flamenguista, que a torcida do Flamengo encanta, que é a minha família. Aí o outro falou, mas ele, cara, como é que você vai negar um cara que deu o Mundial pro Corinthians? Então, Zé, realmente, dá uma divisão nessa imagem do Tite em 2024. Eu acho o seguinte, Edu, acho que a imagem do Tite em relação à história dele no Corinthians não muda. Eu também acho, mas... Não muda. Ele é profissional, ele tem o direito de escolher. Mas ele abriu mão do Corinthians. Ele tem o direito de escolher. Ele tem, sou profissional, eu quero uma outra coisa, eu preciso ter uma nova experiência, trabalhar num clube diferente. Acho que é a primeira vez que ele trabalha no Flamengo, né, em toda a história dele. Então, acho que o que ele fez ninguém apaga. Eu acho que dentro da história do Corinthians, ele é o treinador ali que está no auge, está no topo por tudo aquilo que ele conquistou e da maneira que ele conquistou. Né? Ele conquistou os títulos, tanto da Libertadores como Mundial, sendo um dos treinadores mais próximos à torcida, né? De identificação, de uma série de coisas. Mas você tem que separar, né? o treinador do ser humano. E tem que separar o treinador do Corinthians e o treinador do Flamengo. O treinador do Flamengo, quando ele fala, minha família é flamenguista, isso aí é a média para a torcida. Né? Porque ele não falou isso no primeiro dia. Né? No primeiro dia ele não falou que a família era flamenguista, que ele era flamenguista, que uma série de coisas. Ele só falou porque agora a situação estava complicada, né? Um desafogo, uma média para a torcida. Então, assim, tem que entender como é que funcionam as coisas. Os torcedores, às vezes, são passionais e isso é o mais complicado de você separar, né? A paixão da racionalidade. Mas acho que o lugar do Tite na história do Corinthians está lá e acho que ninguém vai tirar, não. Não tem como apagar e esse tipo de sentimento do torcedor é compreensível, né, Zé? Porque o Rogério Ceni, quando vai para o Flamengo e elogia a torcida do Flamengo, fala ali da nação rubro-negra com deferência, o torcedor de São Paulo, que sempre o idolatrou, vai ficar sentido de alguma forma, e por isso o Rogério Ceni foi vaiado no Morumbi, é normal. Agora, uma coisa é certa, o tempo deu razão ao Tite. O Tite acertou ao não voltar para o Corinthians, porque ele tinha mais a perder do que a ganhar.
E aí é entender que nem mesmo o Tite, nessa situação que o Corinthians está, daria jeito ou faria milagres. E bons técnicos já passaram pelo Corinthians. O Mano Menezes é um técnico ruim, um técnico que não sabe de bola? Tem conhecimento, tanto é que está mostrando serviço no Fluminense. O Antônio Oliveira continua tendo potencial, um cara que fez um bom trabalho no Cuiabá, assim como o Ramon Dias. Olha o estofo, a experiência, o currículo do Ramon Dias. Mas eu vou lembrar vocês o seguinte, nós vamos colocar o sonoro agora, Bubu, que eu quero te ouvir, mas o Vitor Pereira, que foi do Corinthians, ele foi para o Flamengo. O que aconteceu? A torcida do Corinthians ficava muito no pé dele também. E olha que nós estamos falando do Vitor Pereira e não da história. Eu assino embaixo no que disse o Zé, né? Da história, tudo. Estou falando do comportamento que os corintianos aqui do estúdio, cada um deve pensar de uma maneira. Como é que vai recepcionar, por exemplo, o Tite? Né? Um jogo no domingo, né? O Química Arena. Então vamos ouvir o Tite, você vai mandando vídeo pra cá. Ó, mande vídeo. Eu quero saber a tua opinião a respeito do Corinthians enfrentando o Tite enfrentando o Corinthians. Vamos lá. Outro jogo muito grande. Flamengo e Peñarol. Olha a história. Eu não posso ser simpático para ti e falar do Peñarol, porque eu estou acompanhando 99,9% de Flamengo. E o 1% que sobra um pouquinho, ela é para minha esposa, que tem que aguentar um cara chato, que perdeu o jogo de domingo, que chegou em casa muito mal, que não conseguia conversar com ela e que talvez não fosse o marido que ela gostaria que tivesse. Pelo amor e pela torcida do Flamengo, porque eu também sou torcedor do Flamengo, a minha esposa também é torcedora do Flamengo e a gente sente. Então ela teve que me aguentar esses dias todos para angariar energia e talvez esse carinho, para falar um pouquinho mais de humanidade, tenha sido dado a ela também, porque ela me acolheu. Eu com a minha tromba e com a minha tristeza, para ter agora essa alegria junto com vocês, Fácil. Se quiser falar de amor, fale com o Bubuzinho. Você é o cara que pode me trazer a visão do amor. Você, ó, a câmera até abriu. Você acha que o corintiano vai de que maneira para a Neoquímica Arena? E lembrando que o banco fica muito pertinho dali da numerada. E realmente tem uns caras... Zé, eu conheço uns 4, 5 conselheiros que compraram a cadeira ali. Isso é verdade. Eu tenho um amigo que ele comprou as 2 cadeiras que ficam atrás do banco. Então é perto do meu amigo, então. Justamente para xingar a desabafar. Isso. Bubu. Sobre amor é muito simples. O corintiano, ele ama o Corinthians. Música, não ama o Tite. Uma música de amor quebra? Pode ser. Então o Kleber vai pegando lá na nossa discoteca. Né? Olha lá, pronto. Love songs are back again. Lembra? Esse é do nosso tempo, hein, moleque? Olha lá, ó. Já começou a baladinha. Líder. Lembra, Zé? Vai mais. Gostei. De alguém para alguém. Voltando a falar sobre o Corinthians, o corintiano, ele ama o Corinthians. Ele não ama o Tite, ele não ama uma figura, né? Então vai ter sempre o respeito, o carinho pela história que o Tite construiu no Timão. Mas ele negou por 3 vezes o Corinthians. E a gente sabe, quando você casa, que você faz um juramento ali. Você fala, eu ficarei na alegria e na tristeza. Ficarei na riqueza, na saúde, na pobreza, na saúde e na doença. Poema você tá virando pastor. Então, tá maravilhoso. Que é um pouco do Tite, né? É um pouco essa pegada, né? Eu fico aqui imaginando se isso aí rendeu o corte mesmo para nossos nossa equipe digital. Imagina um cara vendo um corte com a trilha sonora. Com essa minha camisa social, com essa trilha sonora, é uma pregação que eu tô fazendo. Então vai ser o nosso coach. Pra concluir. Conclua, coach. O que vai acontecer?
vai ter aquela comunhão, aquela união da Fiel com o time do Corinthians. Para vencer o Tite agora é adversário, ele escolheu o outro lado. Então é o Corinthians contra o Tite. Ele não vai ser hostilizado, não vai ser vaiado, não vai ser xingado por conta da história dele. Mas agora ele é adversário. Assim como quando o Caio Paulista enfrenta o São Paulo, agora ele é adversário. Ele não esquece. Ele escolheu o Palmeiras e deixou o São Paulo. O Tite escolheu o Flamengo e deixou o Corinthians. Então, domingo, ele é mais um adversário. O Corinthians pode ter um técnico que não é tão badalado, não tem tanta história no clube, jogadores de qualidade discutível, mas eles que estão representando o Corinthians. Eles que poderão dar os 3 pontos no domingo. Então, a Fiel, mais do que nunca, vai mostrar o seu amor ao clube, não ao treinador adversário. Finalizou? Finalizou. Muito bem. Eu achei interessante, pode tirar a música, obrigado Kleber, porque ele sempre pede um fundo musical quando vem essa análise mais... Sensibilidade, né, do Kleber, ali, galera... Muito sempre. Bom, sabe? O Kleber, ele, o Carlão, eles, nossa equipe, né? Sonoplastia é muito boa. Ele fala muito de relacionamentos, mas esquece de uma coisa importante. Opa! Traição? Não. O quê? A lei do ex. Você não conhece a lei do ex? O Rogério é ex-técnico do Flamengo. Jogou 13 vezes contra o Flamengo, perdeu as 13. Não, né? Mas Bubu, mas tem o sentimento do ex ali, que é de olhar... O torcedor corintiano vai dar aquela olhadinha pro banco. Tela dividida, você acha que é mais... Eu vou lembrar, eu acho que o Zé tava nesse jogo. Saudade do meu ex. É mesmo, você acha que é mais isso? O Casagrande veio jogar aqui tem. no Pacaembu com a camisa do Flamengo. A Fiel começou a cantar: doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano. Aí ele meteu um gol contra e ganhamos de 1 a 0. Então, a Fiel entrou na mente dele. A Fiel entrou na mente do Casagrande. O Casagrande fez gol contra, saiu abalado. Cara, é verdade, eu sou corintiano. E voltou pro Corinthians. Pra deixar claro, foi sem querer. Foi no escanteio. Mas a torcida do Corinthians acho que não vai cantar isso pro Tite. Mas doutor, eu não me engano, o Tite é corintiano, porque o Tite acabou de falar que é flamenguista. Mas eu acho que o Breler tá querendo falar é o seguinte: a dor maior, o corintiano é como se ele estivesse guardando, Breler, vê se eu tô entendendo o que você tá querendo falar, num potinho toda aquela história do Tite, aquele potinho bem guardado, sabe, Zé? Puta, legal, muito bacana, fez uma história linda. Agora, esse Tite de 2024 é o ex que me trocou. É o famoso recalque do ex. Você acha que é recalque de troca de ex? Tem. E é normal, isso aí acontece. Um cara que teve a passagem que o Tite teve no Corinthians, naturalmente vai deixar saudade, vai deixar uma relação de alguma maneira afetiva com a torcida, mas eu acredito que o torcedor corintiano não vai ficar muito apegado nisso. O torcedor corintiano tem problemas muito maiores que o Tite. Hoje, o torcedor corintiano olha para o campo e não consegue enxergar poucas soluções por tudo que foi a temporada e até se colocando no lugar do Tite. Olha tudo que aconteceu no Corinthians, troca de gestão, o Augusto Melo muda tudo no meio da temporada, nada dá certo. Você acha que o Tite não colocou isso na balança? E eu não tenho dúvida que se dependesse só da torcida, da história dele no clube, ele voltaria. Mas ele sabia que era um processo muito complicado no Corinthians. E por mais que ele tenha problemas no Flamengo também, os problemas lá são muito menores. Cuidar da gestão de elenco e rotação para jogadores que estão lesionados, dor de cabeça de quem joga ou não, contratações. No Corinthians é problema que vai muito além do campo e o Ramon Dias está sofrendo com isso agora. Hoje, o Corinthians, se escapar do rebaixamento, está no lucro. Por tudo que foi a temporada. É o campeonato do Corinthians. Pela montagem do elenco. Então, o Tite, naquele momento em que recusou o Corinthians, ele fez uma análise fria, racional do que se apresentava para ele. E corria o risco, se ele voltasse pro Corinthians, de arranhar toda essa idolatria que ele tem. Eu vou lembrar o Filipão. Não, mas teve um outro jogo ali. O Filipão no Palmeiras, você deve ter lembrado. Ficou marcado numa fase dourada, que era a era Parmalat ainda. Ele foi lá, ganhou Copa do Brasil, Mercosul, ganhou Libertadores. Mas o Filipão faz parte da campanha do rebaixamento. Em 2012. Lembra? O Palmeiras era uma fase difícil, o Palmeiras brigava muito contra o rebaixamento, tanto que caiu em 2012, ganhou a Copa do Brasil. Mas aí o Felipão saiu antes de cair, né? Então, mas ele participou da campanha do rebaixamento. Mas ele saiu antes. Ele saiu antes de cair. Saiu poucas rodadas antes de sair. Ele topou treinar o Palmeiras numa fase que não era gloriosa, que o Palmeiras não estava ganhando muito título, que ele não era o favorito, não sei o quê. Então, tanto que ele teve altos e baixos. Ganhou uma Copa do Brasil, a última, sem os times da Libertadores, 2012, e foi rebaixado no mesmo ano. Mas, assim, ele
mostrou ali que ele tinha uma ligação, identificação com o Palmeiras acima da fase. Mas relação de técnico com o clube não é uma coisa incondicional, que o técnico, assim que tiver desempregado e o clube tiver interesse, tem de voltar. Muricy Ramalho no São Paulo 2013. Mas olha, o São Paulo era um time que estava lutando contra o rebaixamento. O Muricy falou, cara, não é mais o São Paulo multicampeão da Libertadores, brasileiro, não sei o quê. Eu vou assumir o São Paulo ruim e ele ajudou o São Paulo a não cair. Isso muda pouco na idolatria dos caras, Bubu. Então. Pensa bem, o Jorge Jesus no Flamengo. O Jorge Jesus recusou também voltar para o Flamengo. No fim, o torcedor do Flamengo ficou chateado com ele, porque queria a volta, e o Jesus até deu uma enrolada no Flamengo. Até provocou discórdia no Flamengo. Então, ali não foi muito ético da parte dele. Mas na história, no futuro, o que vai ficar para o torcedor rubro-negro é aquela temporada incrível de 2019, os títulos que ele ganhou, assim como o Tite no Corinthians. É circunstancial. O torcedor do Corinthians pode vaiar o Tite, vai torcer ali incondicionalmente para o Corinthians vencer o Flamengo, mas não vai ficar uma coisa arranhada só porque o Tite não voltou. Eu consigo compreender todos os argumentos. Não, arranhar a história eu acho que não arranha. Eu acho que não arranha, não. Mas o torcedor estava chateado com ele nessa fatia de... eu não sei se assim, você vai pegar 10, não sei se os 10 estarão chateados. Não sei. Então, Zé, por isso que eu pedi vídeos, porque eu não sei. Eu acabei de citar que tinha 4 lá, 2 estavam, 2 não. Porque assim, você... Não é porque... Eu tô com o Breyer nessa, na seguinte colocação. O Tite construiu uma história. Ele teria o direito, e tem o direito de escolher para onde ele vai trabalhar. Sim. E o que ele vai fazer, como ele vai fazer. Talvez, por exemplo, ele não quisesse conviver com as mesmas pessoas que ele conviveu, sabendo de tudo que aconteceu. A última passagem do Tite, ele foi mandado embora, não foi? Ou ele saiu? Acho que ele foi mandado embora. Ele saiu para a seleção. Saiu para a seleção, mas antes ele teve uma série de problemas, uma série de coisas e tal. O Tite já sabe do ambiente do Corinthians. Quantos anos ele trabalhou lá? Aquela saída que ele vai para o período sabático. Sim, mas quantos anos ele trabalhou lá? Na seleção? Não, no Corinthians. Ele tem uma primeira passagem que ele foi demitido pelo Guia, depois 2005. Depois ele vai, quase cai com o Tolima, é mantido pelo Andrés. E aí ele segue até ser campeão mundial. Não é que ele cai, ele sai da pré-libertadores. Da pré-libertadores. Não, ele cai todo mundo achando que ia ser mandado embora, o Andrés falou assim, não, eu vou segurá-lo. Aí segurou, aí ele joga contra, acho que foi o São Paulo, no Morumbi, não foi que ele jogou com um empate? 0x0. Aquele barro Chicão, né? Que ali era, ou ele fazia isso ou ele estava fora, né? Porque se perdesse o jogo ele estaria fora. Então, eu acho que ele construiu uma história que ele tem o direito de chegar e falar assim, não, peraí. Eu já fiz isso, agora eu quero construir novas situações, eu quero viver outros ares e nada impede do Tite daqui a 1 ano, 2 anos, porque nada é certo no futebol. E o Corinthians chamar e falar assim, vem cá, não, eu vou, tô indo. Acho que são momentos diferentes, momentos distintos da vida de cada ser humano. A gente não sabe exatamente o que passou na cabeça do Tite para ele falar assim, não volto. E era um momento de transição política, né, Zé, do Corinthians, a possibilidade de sair um grupo que ele era acostumado a trabalhar. E talvez ele quisesse realmente, de fato, descansar. Ele ficou quantos anos na seleção? 6 anos? 6 anos. Não, se juntar, ele pega 2 anos da... 6 anos. Ele falou assim, não, peraí, deixa eu parar um pouco, vou descansar, embora o treinador da seleção eu acho que a seleção descansa bastante. É diferente, eu também acho. Só que o treinador de seleção tem a pressão de 200 milhões de pessoas, né? Porque a expectativa também é muito grande em cima do Brasil. É uma pressão gigantesca, por mais que a gente não entenda isso, mas quem vivenciou o ambiente de seleção brasileira sabe que você é obrigado. Nos clubes nem sempre você é obrigado. Na seleção brasileira você é obrigado a conquistar títulos o tempo todo, jogar bem o tempo todo. Então tem uma forma diferente de você vivenciar isso. No dia a dia, diferente de clube. Né? Isso é totalmente diferente. Você não tem o desgaste de viagem, pelo contrário, né? Eu preciso ver um jogador na Europa. Vamos lá, uma semaninha. Não precisa acordar cedo no dia para dar treino. Não precisa dar treino. Viagem primeira classe, né? Business, vai lá, tal, hotel bom, tudo certinho e tal. Mas existe uma pressão que é alta, que é forte. Mas eu acho que ele tem o direito de escolher. E nada impede de ele voltar para o Corinthians. Como o torcedor tem direito, se você que está em casa, mande seu vídeo, daqui a pouco os vídeos vão aparecer para a gente saber se você, eu fiquei chateado. Não, Edu, ele tá, para mim, ok. Porque certamente nós vamos ter comportamentos ali. Eu não sei se vai ter esse coro do casão aí, não. O torcedor corintiano entende exatamente o que o Tite falou ali. Porque a família é corintiana, porque o torcedor corintiano sabe exatamente quem é o Tite e sabe por que ele falou aquilo ali. Porque a minha esposa, ela fica chateada, o treinador fica bravo e tal. Isso todo jogador que tem, e aí eu vou
defender o Tite nessa questão, porque eu acho que é assim mesmo. Todo jogador que sente um pouquinho, não vou dizer vergonha na cara, não é isso, mas que é competitivo ao extremo, não gosta de perder. Acaba o jogo, você perde, dependendo do que você faz dentro de campo, você fica a pé da vida, acaba o dia, você trata mal todo mundo, não quer falar com ninguém e tal. Eu acho que o Tite tem um pouco esse perfil, porque eu conheço alguns amigos que trabalharam com ele, né? E ele é muito dessa forma também. Mas daí, para dizer que é flamenguista, que é isso, que é aquilo e tal, aí já é uma outra coisa. Vou inverter a situação. Aí a gente já sabe. Sai um gol do Flamengo, em Itaquera. O Tite já, algumas comemorações, ele vibra. Saiu, a Copa do Mundo, ele até deu uma cambalhota, ela capotou, sentiu, né? Ele foi dar... Não é? Ele sentiu. Ou ele pode fazer aquele jogador... Ou então... Isso que eu ia falar. Imagina o treinador, o jogador não quer comemorar. Aí ele faz o gol, ele faz... Não, ele dá beijo no filho, né? Já no Maracanã, né? Ele sai com a comissão técnica, os caras vêm abraçar. Será que ele vai... Não vou comemorar. Não vem. O jogador vai abraçar ele. Não quero. Gol no contra. Mas aí, por exemplo, se o jogador, um ex-jogador pode fazer isso, por que o treinador não pode? Não, poder pode. Claro. Eu tô perguntando como é que vai ser. Eu tô essa curiosidade. A gente tá brincando até com a situação de hoje, né? Mas eu acho, por exemplo, se o Everton Ribeiro joga contra o Flamengo, faz um gol no Bahia, ele não sai comemorando. E aí? Ele vai deixar de... Não, eu sou a favor de comemorar. Eu também. Eu sou a favor de comemorar, já falei aqui, porque não é você não comemorar num gol que você faz no seu ex-time que você vai demonstrar respeito. O respeito é o tempo que você permaneceu no clube, o que você fez por ele, a sua conduta, o seu comportamento no dia a dia e como você se entregou nos jogos. Isso é o maior respeito que o jogador pode ter, porque o cara pode ser um filho daquilo durante todo o dia, aí vai lá, faz o gol quando joga o time adversário, não, vou respeitar, só que enquanto esteve no clube, não fez nada de bom. Né? Então eu não sou, eu acho que o respeito é de outra forma. Mas se o Tite fizer um gol contra o Corinthians, né, e ele não comemorar, eu acho que a torcida do Flamengo tem que entender, porque se ele estivesse do outro lado, provavelmente ele teria a mesma conduta. Ele iria fazer a mesma coisa. Eu não vejo assim, eu acho que é natural. Bom, vamos pro povo na TV, vamos aguardar aí qual vai ser o comportamento do torcedor, mas vamos ver aqui, ó. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996,
1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.